Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios de nós, médicos veterinários. Eu sou Silvia Correia, sou jornalista, sou médica veterinária e agora nessa segunda temporada a gente vai falar sobre alguns dos principais desafios que nós, os médicos veterinários, que a gente enfrenta nos consultórios durante os atendimentos. Para começar com o pé direito, essa série do PodVet, a gente vai tratar de um assunto que com certeza permeia todas as consultas, a comunicação com o cliente. E aí é claro que eu recebo o meu amigo Calezo Rosa. Muito bem-vindo, Calezo. Eu que agradeço, Silvia. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Você é sempre muito generosa, muito carismática. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui também. Espero que vocês aproveitem bastante. É um assunto muito importante para a nossa classe. E eu estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. Vamos contar um pouquinho, então, para se é que tem alguém que está nos assistindo e nos ouvindo, que não te conhece, a tua história, Calezo, ela é uma história diferente. Uhum. Você é conhecido na medicina veterinária como cardiologista, né? É mestre em ciência pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e foi fazendo uma transição, você me disse há pouco fora do ar que segue na cardiologia, mas uma transição para esse desenvolvimento pessoal e profissional dos colegas, né? Dessa categoria profissional. Me conta em que momento deu esse clique e você começou a investir nisso. Primeiro, Silvia, eu sempre gostei muito desse tipo de assunto. Então, eu sempre tive muita curiosidade de ler, de aprender sozinho, a ponto de, quando eu fui prestar vestibular, eu até considerei fazer psicologia, de tanto que eu gosto de comportamento, desenvolvimento. E aí, quando eu comecei a dar aula de cardio no Brasil todo, como o cardio é um assunto muito denso, tem muita informação, é tido como muito complexo, quando eu percebi a turma um pouco mais cansada e tudo mais, eu entrava com esse tipo de assunto, de dica, e aí dava aquele up, a galera gosta, né? Então, óbvio, eu usava para o lado profissional. Então, por exemplo, uma dúvida que sempre tinham: como é que eu convenço o tutor a fazer um exame que é um pouco mais caro, fazer uma avaliação completa? E aí eu sempre explicava como é que é o processo de persuasão, de convencimento, de gerar conexão e confiança com o tutor. Coisas que tu estudava por gosto, Isso, até aquele momento. Até aquele momento. Linguagem corporal, a importância da gente se posicionar, como a gente se comunica de forma não verbal e tudo mais. E também levava para o lado pessoal, para dar aquele tom mais lúdico na conversa. Como convencer o crush a comer um japonês ao invés de comer pizza e tal. E eu sempre fiz isso por prazer. Eu acho que eu vou ter que ser obrigada a te pedir para explicar como convencer o crush a comer no japonês em vez de pedir pizza. Porque é o que o pessoal aqui no estúdio quer saber também. Do crush, daí entra uns beijinhos no pescoço, umas coisas um pouco mais... um pouco diferente. Mas não se aplica ao tutor, gente. Exato, não pode. Mas é o processo de persuasão, né? De você saber o momento certo de falar, de usar as palavras corretas, de saber se o interlocutor tem um tom mais emocional ou mais racional, para saber fazer as colocações. E aí eu dava aula no Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil. E na segunda, então era todo final de semana. Saía, viajava, pegava avião, voltava no domingo, segunda estava na clínica, atendendo segunda a sexta. Sexta embarcava de novo. Hora pós, hora curso, enfim. E claro que, né, eu usava aquele argumento que o veterinário adora, mas eu gosto, não é trabalho e não sei o quê, aquela autossabotagem que uma maquiagem para ver se a gente encara. Né? E claro que daí chegou um momento que eu entrei em pré-burnout. E daí foi a minha virada de ficha, porque eu não aceitava o status quo de dizer: veterinário é estressante mesmo, ou vai ser rico, ou vai ser veterinário, ou vai ganhar dinheiro. E eu falei, não é possível isso, e eu estou me estressando tanto, me dedicando tanto. E aí eu fui buscar a formação completa em desenvolvimento profissional. Daí eu fiz a formação completa, e daí, como eu já gostava, eu me apaixonei. Então que formação tu fez, Calezo? Eu fiz a formação em coaching. Tá. Só que eu preciso fazer um parêntese, porque o termo coach hoje ele é muito banalizado, porque não se tem regulamentação sobre ele. Então, para que todo mundo saiba, coaching não tem nada a ver com aquelas frases motivacionais e aquilo. É um processo baseado em perguntas para o seu interlocutor acessar dentro dele as memórias emocionais, para ele poder tomar as ações que funcionam para ele. Então, por exemplo,
Não existe coach de relacionamento, coach de finanças, coach de carreira, não existe. Porque no momento que você dá conselho, que você dá sugestão, deixa de ser coaching. Aí é um processo de mentoria, de assessoria, consultoria, outra história, que não estou dizendo que funciona ou não funciona. Mas é importante a gente desmistificar isso também, porque fica parecendo que é você pode, você consegue. Hoje 9 em cada 10 pessoas quase se autodenominam coaches, coach né? de alguma coisa. E não existe uma formação, e essa formação sólida, ortodoxa, é baseada em você fazer as perguntas certas para tirar da pessoa aquilo que ela tem de melhor. É um processo de autoconhecimento, que é proveniente de um tipo de terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é muito, muito séria. Eu faço terapia cognitivo-comportamental, inclusive, como paciente, né? Que é um processo de autoconhecimento. E daí eu fiz a formação completa até o Master Coaching e comecei a aplicar nos cursos e montar os cursos presenciais, depois cursos online e tudo. E é dessa forma que eu estou trabalhando hoje, dividindo as duas coisas, né? Você mencionou, vou sair um pouquinho do roteiro, você mencionou que você faz terapia. Você acha que um profissional consegue se manter na área da saúde, seja na medicina veterinária ou na medicina cujos pacientes são humanos, sem esse apoio, sem a terapia, lidar com toda essa dor? Silvia, é muito difícil, especialmente porque a nossa profissão especificamente é uma profissão baseada em emoção. Você está lidando com a vida de um paciente, que é o amor de alguém, e muitas vezes de um tutor que só troca afeto com o pet. Então a demanda emocional é muito grande. Se a gente não tem um suporte, fica muito difícil até você saber que carreira você vai fazer, que especialização, continua aqui, vai para lá, e para você poder se manter com a saúde mental em dia, que é o que se fala muito hoje, mas é muito difícil. Sabe a impressão que eu tenho, Caleso? Quando o sujeito não consegue se manter ali ereto, emocionalmente falando, né, ali num eixo, ele não consegue se entregar àquela relação com o tutor porque ele não consegue se resgatar depois. Então, o processo de entrega ele é tão profundo e não dá para viver tantas dores todos os dias sem resgate. Então, no meu caso, eu também faço terapia, ela tem muito essa função de me resgatar de novo para minha essência, para minha vida doméstica, que não é a vida do outro. Sim. Até porque o veterinário costuma ter um equívoco muito grande de achar que o propósito dele é cuidar só do pet, da doença do pet, no caso do clínico de pequenos animais. E quando eu digo só tratar do pet, eu não estou menosprezando a profissão, muito pelo contrário. Só estou querendo dizer que ele é muito mais abrangente. O nosso papel é, sim, cuidar do tutor que vem na confiança buscar nosso serviço. E aí, se a gente não tem um gerenciamento emocional para poder entender o que é minha emoção, o que é a emoção do tutor, até onde eu posso prometer, o que eu posso entregar, até onde eu posso ser cobrado, porque o tutor, às vezes, por não ter consciência disso, acaba cobrando um resultado que não está sob nosso controle. Você pode entrar no looping dele se você não tiver essa consciência. Exatamente. É o que aí que é a chave para o burnout, que não é o nosso assunto, mas que é muito importante, que até pouco tempo se acreditava que as pessoas mais suscetíveis ao burnout fossem aquelas muito empáticas. Eu sofro muito com o meu paciente, eu sofro muito porque eu gosto muito de bicho. E hoje tem alguns trabalhos mostrando que não. As pessoas mais suscetíveis ao burnout são aquelas que têm uma empatia disfuncional. Ou seja, por falta de autoconhecimento, eu não consigo gerenciar minhas próprias emoções. Aí eu abro muito as fronteiras, eu acabo assimilando emoções que não são minhas. E isso me predispõe a esse quadro que hoje é bastante importante. Sim, é uma curva descendente e acelerada, né? Acelerada. Vamos começar ali, vamos pensar num clínico de pequenos animais, aí somos 70%, né, dos médicos veterinários, que ele vai receber aquele tutor pela primeira vez. Você acredita que aquela primeira impressão é a que fica? Dá para reverter se a primeira impressão não foi lá tão boa? Como é que você vê isso? A primeira impressão ela é fundamental, não é que ela não possa ser mudada, mas vai custar muito mais caro, vai ser muito mais difícil mudar aquela primeira impressão, porque do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro, quando a gente encontra outra pessoa, a gente faz um escaneamento
natural, e disso vem um julgamento e a gente vai associar. Nossa, a Silvia parece uma pessoa muito legal. Nossa, não fui com a cara da Silvia. Ela parece meio arrogante, meio não sei o quê. E aí, automaticamente, quando a gente simpatiza com alguém, a tendência é a gente achar que ela é competente, quando é um prestador de serviço. Quando a gente antipatiza com alguém, a tendência é achar que ela é incompetente. O cérebro faz isso de forma automática. Então, aquele primeiro encontro, aquela primeira impressão, ela é fundamental, porque ela que vai gerar confiança ou não no tutor. E a confiança é a base para ele aceitar fazer suas prescrições, aceitar fazer um exame mais caro, um procedimento mais caro, comprar um produto, enfim, tudo dentro da ética e da integridade, Sim. pensando no bem-estar do animal, mas que a gente também tem que entender isso, porque se o tutor não confia e não faz a minha prescrição, quem sofre é o animal, e eu também sofro como prestador de serviço por conta da questão de lucratividade mesmo, de quanto eu vou faturar e tudo mais. É uma roda, né, que a satisfação desse tutor é quem gira o negócio e melhora a saúde do paciente. Exatamente. Ela não gira sem essa satisfação do tutor. Caleison, você acha que as pessoas, os médicos veterinários hoje, já estão um pouco mais conscientes dessa necessidade? Porque não é raro, quando eu dava aula na graduação, eu me lembro claramente, perguntar no primeiro semestre: gente, aí, por que vocês vieram fazer veterinária? Porque eu gosto de bicho. Eu gosto de bicho, e alguns completavam, e não gosto de gente. Né? O meu papel é cuidar só dos bichos. Isso, vai ter que ir pro meio do mato, e mesmo assim vai ter que negociar com o pessoal da ONG, né? Ainda vai ter isso. Mas enfim, isso não é raro, esse discurso não é incomum. Você acha que isso está mudando? A gente tem conseguido, a despeito de não ter na grade de graduação, né, uma ênfase à comunicação, a gente está conseguindo no mercado melhorar isso? Como você vê? Silvia, está melhorando, mas a passos muito lentos. Eu recebo bastante convite de pós-graduação para colocar as disciplinas dentro da pós-graduação. Isso está acontecendo com um pouco mais de frequência. E a graduação, algumas faculdades têm me chamado para esse tipo de assunto, para estudar tudo isso. Mas eu acho que isso devia fazer parte da grade curricular e não ser uma coisa opcional e eventual. Assim, vamos fazer uma semana acadêmica, quem sabe chama alguém para falar de um outro assunto. Porque isso faz parte da demanda. E daí a gente começa a ver profissionais que são altamente qualificados do ponto de vista técnico, mas que não conseguem deslanchar a carreira. Enquanto tem outros que não são tão bons tecnicamente, mas a carreira deslancha. Pode perceber que essas pessoas, esses profissionais que deslancham, têm alguma coisa a mais do ponto de vista de relacionamento, que muitas vezes é um carisma. E carisma é uma palavra que vem do grego, quer dizer graça de Deus, quer dizer, são pessoas agraciadas. Se a gente coloca isso no convívio social, algumas pessoas a gente tem mais prazer de estar perto. Você, por exemplo, tem um carisma muito grande, é gostoso estar perto de você, por conta de uma série de coisas. De onde vem esse carisma? Como é que a gente pode melhorar isso? A gente ensina isso, Caleison? Dá para melhorar. Não é que a gente consegue falsear isso, mas isso pode ser melhorado. É só a gente entender de onde vem o carisma. Tem uma frase no desenvolvimento profissional que é assim: nós irradiamos o que pensamos sobre nós mesmos. Então eu transmito para os outros, e transmito não falando, né, numa linguagem não verbal, aquilo que eu penso sobre mim. Então quando a minha confiança, quando a minha autoestima está razoável, quer dizer, quando eu sei o meu papel no mundo, quando eu sei o que eu tenho de diferente, o que eu agrego na clínica onde eu trabalho, qual que é o meu diferencial, o que eu agrego na minha casa, o que eu agrego nos meus relacionamentos, aquilo que eu tenho de bom, quando eu tenho consciência disso, isso se reflete por comunicação não verbal, pela postura, pelo olhar, pelo sorriso e tudo mais. É que é um olhar para dentro para refletir para fora. Isso às vezes é doloroso também, né? Não é um processo tão calmo muitas vezes. E aí entra também a questão de você, ao mesmo tempo que você sabe o que você tem de bom, se você foca só nisso, você vira o arrogante, né? O soberbo. E aí você perde completamente o carisma. Então é olhar também o que eu também preciso ter de atenção no meu calcanhar de Aquiles, que são pode ser meu temperamento, a minha preguiça, enfim, que eu também preciso balancear. E isso tudo no contexto tem um nome que é autoconhecimento. É que é curioso, né? A gente, no fundo, a gente está falando de como
tratar o cliente, mas tem uma premissa, que é como você se trata. Como você se trata. Né? Eu brinco, eu tinha uma assistente durante muitos anos e ela sempre se ressentia muito quando a gente era maltratado por um tutor, enfim, acontece, todo mundo passa por isso. E eu brincava com ela quando a gente entrava no carro, falava, dá um cotonete aí. Ela me olhava com uma carinha, mas eu não tenho cotonete. Eu falei, então não fica com essa carinha, cada um só dá o que tem. Aí eu falei, por isso, vale para as coisas físicas, mas vale para o que a gente tem dentro da gente. Então, eu acho que olhar para isso, né, é um princípio enorme. Mas eu queria voltar aquele contato inicial. A primeira impressão, ela é marcante. E que cuidados a pessoa deve tomar com ela? Porque assim, se a gente puder, claro, não tem receita de bolo, né, para a comunicação, assim como não tem receita de bolo para uma boa cirurgia, né? As intercorrências acontecem nos dois processos. São as questões ambientais que interferem com o nosso comportamento e que a gente, se não tiver consciência, se afeta. Então, você acorda de manhã falando, não, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, positiva e vou trabalhar bem. Aí você vai chamar o elevador, você percebe que o elevador não vem porque tem alguém com a porta aberta esperando, tua paciência já cai. Você pega o carro, alguém te fecha na frente. Na hora que você chega no trabalho, no hospital, na clínica, aquela motivação que você tinha já não é mais a mesma. Eu te interrompi, mas... mas são as intercorrências. Então, assim, dado que a vida é isso que é, né? Que é essa surpresa todo dia, esses confrontos, esses conflitos diários. O que uma pessoa tem que tomar cuidado para... Vou chamar na recepção agora. Mel do Calezo, quer dizer, eu vou dar aquele... Que cuidados eu tomo para essa primeira abordagem mesmo? Primeiro é o autoconhecimento de você saber como é que você está naquele dia. Como é que eu estou emocionalmente? Porque emoção, que é também uma palavra do latim, de dentro para fora, mover. E é a minha emoção que faz eu tomar uma atitude, pro bem ou pro mal. Inclusive a apatia, não fazer nada também é a partir de uma emoção. Como é que eu estou hoje? O que me abala? Eu estou cansado? Dormi bem? Eu estou bem? Estou satisfeito? Dar aquela olhada no espelho antes de cada tutor para saber que naquele momento você tem uma oportunidade única de cumprir o seu propósito, de dar o seu melhor para o paciente, mas também dar o seu melhor para o outro ser humano que está ali, que é outra alma humana com outras necessidades diferentes das suas e que está ali em busca da sua confiança. Então, entender como é que eu estou naquele dia e se eu não estou muito legal, ter consciência, prestar atenção da minha comunicação não verbal para eu oferecer o melhor para o tutor. Como assim? Do mesmo jeito que o processo de comunicação é entre duas pessoas, a gente também tem o processo de comunicação interno, que a gente tem que também ter consciência. E quando eu estou feliz, eu sorrio, mas isso é bilateral. Quando eu sorrio, eu também fico feliz. Sim. Isso estudos mostram claramente que é uma percepção, porque o sorriso, por exemplo, ele causa vasodilatação, o cérebro aumenta a irrigação, vai aumentar a liberação de dopamina, serotonina, endorfina, que são os neurotransmissores do bem-estar. Eu acho que agora você está tentando convencer veterinário em estudar a comunicação, porque é fisiologia. A gente não gosta, anatomia é fisiologia, mas é muito fisiológico. É que quando a gente fala de uma forma intangível, parece que é psicologia de boteco, né? Parece livro de autoajuda e está muito longe disso. Não é fisiologia. Tem uma coisa, Calezo, eu vejo muito assim, ó, o que eu penso sobre uma situação contamina o que eu sinto, contamina como eu me comporto e alimento o que eu penso. Exatamente. Então, se eu vou em direção a uma clínica, sou volante, estou indo em direção à clínica. Nossa, eu vou na clínica daquela mulher. Ela é insuportável. Só ela sabe. Eu vou descer do carro, em vez de falar bom dia, talvez eu xingue a criatura. Porque eu cheguei lá tão envenenada. Agora, se eu for, eu vou ajudar mais às vezes, um cliente. A gente faz isso de forma contextual. O cliente só enche o saco. Aí você coloca isso dentro de um contexto. Aí tem um trabalho de 1969 chamado Estudo Pigmaleão, que eles primeiro aplicaram isso num olhar pedagógico em escola, que foi muito legal, e depois eles replicaram esse estudo para o mundo corporativo. Como é que era o desenho do estudo? Chegaram no começo de ano para alguns professores, então a professora Silvia, ó, presta atenção na Mariazinha, no Chiquinho e no Joãozinho. Eles são gênios, fica de olho neles que você vai perceber a facilidade que eles têm de aprender.
Só que a Mariazinha, o Joãozinho e o Chiquinho não eram gênios, eram crianças medianas, no QI normal como as outras. E acompanhavam o resultado dessas crianças ao longo do ano. Final do ano, quem que foi melhor? A Mariazinha, o Joãozinho e o Chiquinho. Por causa do seu olhar mais compassivo. Então, se você está tratando, é uma professora, tratando com um aluno que é mais inteligente, você tem mais paciência, o seu jeito de ensinar é melhor, você é mais complacente nas respostas, deixa perguntar mais, é mais carinhosa e isso impacta no resultado da criança. Olha que Eles loucura. pegaram esse estudo e replicaram para o mundo corporativo. Então chegavam para gerente e falavam, presta atenção naqueles supervisores lá, no Mário, no Jorge e no Tadeu. Eles são muito bons, eles têm grande chance de crescer dentro da empresa e tudo mais. O resultado foi o mesmo, que é exatamente isso que você está falando. O que eu penso de você impacta no seu resultado. Então, se eu chego com o saco cheio, não estou num dia legal, achando que o cliente é tudo mala sem alça, que vai tirar minha energia, que é o que tem acontecido dentro da veterinária, muitas vezes, a gente acaba oferecendo aquela questão. E aí, vou me alongar um pouquinho. Não, claro, fica à vontade. Porque tem um outro estudo que é muito legal, que inclusive serve pra gente, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Se você não quer aprender pela questão de outro ser humano que está dentro de você, vai pela dor. Que mostrou o seguinte, eles entrevistaram cirurgiões humanos. E a partir dessa entrevista, que eles gravavam a entrevista do cirurgião com o paciente humano. Depois de um tempo, eles conseguiam predizer a probabilidade desse cirurgião ser processado pelo paciente, pelo tom de voz. Então, eles pegavam a gravação da consulta, decodificavam aquilo, então eles nem escutavam as palavras. Mas o tom de voz que o cirurgião tem demonstrava afeto, empatia, cuidado, paciência ou arrogância, falta de paciência, saco cheio. E esses eram os cirurgiões mais processados pelos pacientes, que não tem a motivação, não é exatamente o erro médico. Uhum. A motivação é relacionamento. Então, é uma coisa... Nas ouvidorias, né, então, Caleito? Nas ouvidorias dos grandes hospitais, 80% das queixas que a gente recebe... Bom, não preciso ir muito longe. Agora, antes da gente iniciar a gravação, eu li uma queixa do hospital que eu trabalho. Não tem aspectos técnicos na queixa. Erro técnico, né? Nenhum, né? A velha história que a competência, na verdade, ela é a técnica mais o comportamento. Dado que você não se comporta bem, isso resulta em incompetência. Como a gente pode... Então, o sujeito olhou para ele ali, só que ele não está num dia bom. A gente não tem, muitas vezes, essa opção. Eu não estou num dia bom, mas eu tenho que atender. Como é que a gente pode sugerir que ele conduza essa consulta? Talvez não seja a melhor consulta da história profissional dele, né? Se perdoar também é parte desse processo. Mas que seja uma consulta com nível de qualidade aceitável. O que você sugeriria que ele chamasse atenção, assim, que ele prestasse atenção? Isso que você comentou é muito, muito importante, porque isso mudou também, né? Essa história de, deixa os seus problemas para fora do trabalho, porque não tem como, o ser humano é único, não dá para eu estar trabalhando e esquecer que meu filho está doente, que eu estou num processo de separação. Esse é o primeiro ponto. Agora, como melhorar a qualidade? Definindo o propósito. Quando a gente quando você tem uma frase do Nietzsche que eu adoro, quando você sabe o seu porquê, você enfrenta quase todos os como. Quer dizer, quando eu sei que eu estou ali por um propósito, e que meu propósito não é tratar só do animal, é tratar do tutor também, então aquilo me energiza. Mas, de novo, a gente vai para a questão do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? E tu acha, desculpa, Caleito, te interromper, tu acha que muitas vezes o médico veterinário tem que expor isso? Não expor que ele não está num dia bom, mas expor, por exemplo, suponha que eu estou te atendendo e eu te percebo muito resistente ou a contar a história, né? Me permitir fazer uma anamnese rica, ou já estou na fase de propor um tratamento muito resistente ao tratamento que eu estou propondo, trazer isso à tona, que assim, eu percebo o senhor resistente. O tutor? Isso, expor a percepção do outro, né? Ou se o sujeito entra no teu consultório assim, nossa, eu vou mais rápido então, porque eu percebo que o senhor está com pressa.
dizer para o cara que sim, você está sendo visto, eu estou te percebendo e eu estou tentando me adequar ao que me parece que você quer. Você acha que esse pode ser um caminho para esses momentos de maior crise no consultório? Total, porque isso é empatia. A empatia é entrar no sentimento, de entrar, pateia. Eu entro no seu sentimento. Se a gente toma todas as nossas decisões, pro bem ou pro mal, a partir de uma emoção prévia, se eu conheço, se eu tenho uma suposição do que você está sentindo, eu consigo influenciar você muito mais, porque a sua decisão vai ser pela sua emoção. Então, parêntese, por exemplo, às vezes o tutor não confiou em você, deixou de aceitar a sua prescrição, mas ele não vai dizer: doutor, eu não vou fazer porque eu não confiei em você. Ele arruma subterfúgios, que são as máscaras sociais, para um convívio social mais brando. Então, eu tô com medo, eu tô sem dinheiro, tenho que falar com a minha esposa, mais tarde eu faço, mas é porque eu não tô confiando em você. Então, a empatia te dá essa condição de aumentar o seu poder de persuasão e melhorar o tratamento do seu paciente. Então, quando você percebe que alguma coisa não tá boa, aí entra a questão de você fazer uma leitura, um escaneamento do perfil comportamental do seu cliente. Então, quando a gente, por exemplo, que tom de voz que ele falou com você? Ele fala mais rápido assim, mais agitadinho, olha toda hora no relógio, ele está com pressa, ele colocou o objeto dele ali, ou ele fala mais lento: oi doutora, tudo bem? Como é que a senhora tá? E perceber, fazer essa leitura rápida, me permite entrar em sintonia com o tutor, que é o rapport, que é também uma técnica científica muito usada por vendedor e que a gente traz na veterinária, porque o processo de atendimento também é um processo de venda de serviço. Aí eu tenho condição de alinhar a minha fala, alinhar os meus argumentos e, eventualmente, sim, se eu percebo que ele não está bem, que ele está, por exemplo, o grau de emoção que ele está com a doença, com o diagnóstico do PET, com o tratamento e tudo mais, a empatia não é falar vai dar certo, isso é encorajamento. Isso é simpatia, né? A empatia é você fazer pergunta que permita que o tutor verbalize o que ele está sentindo. Então, isso que você falou, sim. Olha, dona Silvia, eu estou percebendo que a senhora está com um pouco de medo, porque o Rex é muito importante para a senhora. Eu percebo como ele é seu filho. É medo que a senhora está sentindo? É receio que a senhora está sentindo? Então, eu faço a pergunta, na verdade eu já sei a resposta, mas para possibilitar o cliente responder e verbalizar. Porque isso sensibiliza na mesma hora as amígdalas corticais, que são as estruturas do cérebro que armazenam as emoções. E isso acalma. Então, a comunicação envolve tudo isso também. Agora, perceber como é que é a lógica mental de cada tutor para agir mais ou menos de acordo com aquilo que... Aí, algumas pessoas, mas você quer que eu mude o meu jeito de falar? Você quer que eu mude a minha essência? Não nos preocupa que você não vai nem conseguir, nem tentando. E não é no boteco nem na janta na tua casa. Não é a tua essência. Mas tem uma frase, Caleison, que eu detesto, que é: gente, eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Não, amigo, é como o outro gostaria de ser tratado. Como o outro. Então, quem é o outro? Eu tenho uma palestra com esse título: trate seus clientes como você gostaria de ser tratado e perca 75% deles. Porque é isso. Se eu te tratar como eu quero ser tratado, eu vou ficar feliz e não deixar você confiante. Por sorte, talvez eu também, mas não porque você tem olhado para mim. Exatamente, né? Não é uma... Caleison, o que os colegas apontam nos teus cursos, enfim, como o maior obstáculo para caminhar nessa trilha que, na verdade, parece uma trilha que consome mais energia, mas no fundo ela consome menos, porque esse desgaste emocional vai ficando menor. É falta de tempo, por exemplo? Eu ouço muito isso. Não, se eu deixar ele falar tudo o que ele quer, eu vou ter que fazer uma consulta de 3 horas. Tá bom, sei. O que você ouve? Aí é o desenvolvimento da liderança. Naquele momento, o líder é o veterinário, é o prestador de serviço. E liderança não é mandar, liderança é conduzir o outro ao melhor que ele pode entregar. Então, quando eu consigo me desenvolver, eu consigo gerenciar esse tempo de consulta.
Então, por exemplo, para clientes que costumam falar muito, que eu já sei que falam muito, ou que eu percebo que tem um perfil comportamental de falar muito, falar devagar e tudo mais, normalmente eu já começo a consulta. Silvia, olha, eu estou muito feliz de ter aqui. Nos próximos 45 minutos eu quero me entregar ao máximo, então eu preciso da sua ajuda. Quer dizer, de forma gentil e educada, eu te falei, a gente tem 45 minutos para você me dar o seu máximo para eu conseguir ajudar no diagnóstico. Estabelecer limites de forma gentilmente assertiva, né? Exato, basicamente. Porque eu também tenho uma logística a ser cumprida dentro do hospital. Claro que eu não posso deixar, senão vai ter consulta que realmente vai ficar... Tem cliente que quer ficar o dia inteiro e não dá. Então quando você verbaliza isso de uma forma gentil, mostrando para ele que naquele momento você vai dar o seu melhor, você já consegue falar para ele quanto que você tem de disponibilidade de tempo logístico, mas que naquele momento você pretende fazer o seu melhor. Caleso, o que você enxerga como maior lacuna nessa formação de habilidades universais? Porque, no fundo, o que a gente está dizendo se aplica a um vendedor, a um advogado, a um médico veterinário. A gente está falando das relações humanas, das relações interpessoais. Então, quando a gente faz um recorte ali, né, do graduando que está se formando, qual é a maior lacuna? Qual a maior dificuldade de enveredar por esse universo da clínica médica? Primeiro é falta de cultura. Então, assim, as gerações até agora, inclusive a nossa, as mais recentes e tudo, a gente não tem muita cultura de prestar atenção nisso. Por exemplo, meus pais não me falaram, talvez os seus também não tenham te falado, de me chamar atenção no que eu era bom, no que eu não era tão bom, quais eram os meus valores, o meu propósito. Então a gente vai criando isso de uma forma meio inconsciente. O que eu valorizo? Primeiro a partir do que os meus pais valorizam, a escola e tudo mais. Então a gente entra na graduação com uma preocupação extremamente técnica, que eu tenho 5 anos para aprender sobre todas as espécies, numa grade curricular louca, porque eu já sei que eu entrei, por exemplo, para pequenos, mas eu sou obrigado a estudar. A saber tudo sobre volumose concentrado. Exato. E aí não é nenhuma crítica ao sistema, é simplesmente a gente precisa sentar e conversar sobre isso para ver como é que pode melhorar. Mas que é tanta informação que a gente fica ali apavorado com a quantidade de coisa. A hora que você está se formando, o pavor aumenta nas pessoas normais, pelo menos. A gente, meu Deus, eu não sei nada, o que vai ser de mim? E você começa a focar a sua atenção na questão técnica, porque é natural do ser humano. A emoção negativa, ela cria um senso de urgência no cérebro. Faz parte do medo e da raiva lá das savanas africanas, que foi o que nos manteve vivos até hoje. Só que o que gera de emoção negativa hoje não necessariamente é alguma coisa que vai nos tirar a vida como era antigamente. Mas o sistema cerebral fica da mesma forma. Por isso que o ansioso não consegue focar, porque está com muito medo, não enxerga muito as coisas por conta dessa urgência que o cérebro cria. E aí você tem um monte de coisa técnica que você tem que aprender e você foca nisso, porque é o que o cérebro te manda fazer. E você acha, de uma forma arrogante ou ingênua, que o background de vida que você teve é suficiente para te dar um alinhamento de comunicação, por exemplo. E não é. Não é, porque você tem que convencer o tutor, você tem que se relacionar com ele, você tem uma série de outros desafios ali. O próprio processo do autoconhecimento, eu costumo me citar como exemplo. Eu fiquei 7 anos depois que eu terminei o doutorado, 7 anos depois de formado, antes de entrar no mestrado e doutorado, sem perceber que o que eu mais gostava não era atender o animal, era explicar para o tutor o que eu tinha encontrado nos exames. Eu não percebia isso. Falta de autoconhecimento total, porque nunca me foi chamado a atenção. O que você está sentindo quando você faz isso? Qual é o momento da consulta que você mais gosta? De onde vem o seu prazer? Isso. Né? O que você faria mesmo Pergunta se fosse... do marketing do supermercado. Por que você faz o que você faz? Né? O que faz você feliz? Se fosse de graça dentro da clínica de pequenos animais e te deixaria feliz? O que você não faria por todo o dinheiro do mundo? Então você já exclui também. Então foram 7 longos anos sem perceber isso, até que o cliente falando, o cliente elogiando minha didática e tudo mais. Mas isso é besteira. Falta de autoconhecimento total.
Então, tudo isso é coisa que a gente acha que a vida ensina e não ensina. Esse é o ponto. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, fica mais fácil. Agora, fechando a questão da pergunta. Quando que a pessoa se abre para isso? Quando a dor de continuar do jeito que está é maior do que o medo da mudança. Isso. Muitas vezes quando ela está na beira da queda, do precipício. Eu não vou, ou eu mudo de profissão. Exatamente. O problema é a profissão, eu não estou dando conta, eu estudei tanto tempo da minha vida e não sei o quê, eu não me entendo com tutor só isso, eu não ganho o que eu queria e não sei o quê. Aí é aquele momento que é a encruzilhada. A dor de continuar onde eu tô é maior do que o medo de mudar. Enquanto o medo de mudar for maior, então eu vou só fazer curso de pós-graduação, só curso técnico, vou me aprimorar nisso, vou me aprimorar naquilo. Cid Biditide é o fio condutor, né? É como se o mundo terminasse na anatomia, na fisiologia, na semiologia, na farmacologia, né? Uma coisa, Carles, o que eu fico aqui me perguntando muito, assim, é em que medida isso pode, essa percepção do outro, esse atendimento melhor do cliente, ele vai só fazer com que eu tenha uma satisfação maior na minha rotina e uma rotina eventualmente mais leve do ponto de vista emocional, ou ele também pode culminar em um exercício financeiramente mais prazeroso da medicina veterinária. Muito boa pergunta. Você já viu isso? Quer dizer, as pessoas, depois que elas percebem que podem fazer diferente, elas tendo a carreira alavancada? Muito, Silvia. Eu tenho diversos exemplos, mas assim, eu gosto de citar... Como chama o teu curso? Efeito Evolution. Efeito Evolution. É uma imersão de 3 dias. Mas tem o Evovet, que é online, tem outros cursos online, tem o coaching individual, tem uma série de movimentos que podem ser feitos. E eu tenho um monte de exemplo, Silvia. Tem cliente que chega, eu comecei a aplicar essas técnicas e meu faturamento aumentou 3 vezes. Meu faturamento aumentou 6 vezes. Eu tenho um curso chamado Plano VET 6X, que é exatamente isso. É para dar ferramenta para como você melhorar o relacionamento com o cliente e isso vai impactar no seu faturamento. Primeiro porque você demonstra mais confiança, mais prazer de estar ali e as pessoas consomem mais de quem elas se sentem bem perto delas. Segundo porque o processo de persuasão, de comunicação se alinha tanto que daí fica mais fácil. O tutor começa a pedir pelos seus serviços, pelo seu procedimento. Mas tem uma pessoa exclusivamente que eu gosto de citar o nome dela porque ela me permite, que é a doutora Tatiana Evangelista. Ela é de Florianópolis. E ela estava num momento que ela cita assim, ela tem vários depoimentos que ela fez para mim. Eu estava num momento status quo. Eu era uma esposa ok, eu era uma veterinária ok, estava tudo certo com a minha vida. E daí ela começou a ver palestra, lives minhas e tal, e começou a se incomodar e fez o curso. Ela falou, depois que eu comecei a aplicar as técnicas, eu passei a ser, ela trabalha numa clínica grande em Florianópolis, eu passei a ser a veterinária mais requisitada pelos clientes, não tinha agenda lotada, não tinha mais como atender tanto cliente. Para resumir a ópera, ela anda de carro importado, viaja todo ano, entrega o melhor para o cliente dela e alavancou a carreira dela, inclusive financeiramente por conta disso. Então tem impacto financeiro. Só que ainda tem um pouco de resistência porque as pessoas demoram e elas vão tomar a decisão só no dia do chega. Puta, chega, não aguento mais. E aí é mais difícil. Então, quando ela começa a entender, existe um outro caminho paralelo. Eu não tenho que saber só o técnico e só o técnico não vai ser suficiente para fazer a minha carreira alavancar. Porque eu dependo de relações, eu dependo de networking. Quer ver outra coisa? Como é que eu faço parceria de sucesso? Você falou, eu atendo volante. Quantas clínicas você chegou a atender? Você fala, puta, eu vim atender, mas o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? O cara não tem nada a ver comigo. Ou o contrário, você tem a clínica e começa a chamar prestador de serviço. Ou sociedade. Tem técnica para você saber com quem que eu me associo. Vale a pena fazer essa sociedade? Vale a pena... Eu quando atendia volante de cardio também,
Tinha clínica que eu parava o carro e falava, meu senhor, por que eu vim aqui? O que eu vim fazer? O que eu vim fazer aqui? Não tem os mesmos valores, não tem a mesma ideologia, e a gente não tem que oferecer o serviço para todo mundo. E aí a gente tem que saber dizer não. E por que a gente está dizendo não? Exato. Mas aí eu vou ganhar menos. Isso, não vai. E isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é que te dá possibilidade de traçar uma meta e ir em busca dela. E dizer os nãos no meio do caminho. Porque tem muito convite que parece tentador naquele momento, mas que só vai desviar você do teu foco, da tua meta, porque ele não vai ser lucrativo, porque ele não vai ser duradouro. E aí quando você sabe exatamente onde você quer chegar, é que você tem coragem de falar, não vale a pena isso aqui, não vou fazer, não quero essa parceria. O que parece bom de imediato, né? Tem uma figurinha que tá circulando, o sujeito está preso e ele está por baixo da grade, assim, tentando pegar, tem a chave, mas tem sei lá o que é, não sei se é um pedaço de carne, um cigarro, não me lembro. E ele está ali naquele, em vez de pegar a chave. De carne, Então, quais são essas suas escolhas, né? Parece um benefício no curto prazo, mas e o longo prazo? E no longo prazo. Caleison, a gente falou um pouquinho de alavancar a vida financeira. Por que, na sua opinião, o médico veterinário tem tanta dificuldade de cobrar? Falta de entendimento dos próprios valores e da própria importância social. E aí entra muito a questão de ser cultural isso. A sociedade acaba não valorizando tanto a profissão quanto valoriza o médico. E o próprio veterinário deixar o processo se manter dessa forma. Então, quando você começa a entender de fato quais são os seus valores, o que eu tenho de bom, quais são meus pontos fortes, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprimorar, eu consigo me impor mais. E aí, de novo, entra o que a gente falou no início da conversa. Por que as pessoas carismáticas conseguem alavancar mais a carreira? Por que algumas pessoas empreendem e dão certo, outras empreendem e não dão certo? Não é só questão técnica, é questão pessoal também. E saber disso é o que vai me dar subsídio para poder chegar onde eu quero. Quando o veterinário, por exemplo, a Tati, essa veterinária que eu acabei de citar, ela estava nesse processo, está tudo bem, é assim mesmo, veterinário é assim, aceita que dói menos e beleza. Quando você começa a mexer e entender que existe uma outra engrenagem, que se apertar os parafusos certos, você consegue chegar lá, o cliente passa a te procurar mais. Ele passa a consumir mais de você, do teu serviço, do que você tem para oferecer. E você reconhece o valor no que está entregando. Exatamente. Né? E aí também baixa um pouco esse medo, essa associação de amor com dinheiro que a gente faz o tempo inteiro. Né? Sim, eu amo a minha profissão, mas isso não quer dizer que eu deva fazer sem cobrar. Né? E a síndrome do vira-lata, né, Silvia? É a questão de você... Quer dizer, eu sei que eu sou importante, eu sei o meu papel, e aí eu consigo me valorizar mais. Tem que partir do veterinário. E a gente está tentando fazer exatamente dentro dessa perspectiva de classe mesmo. Mostrar para a classe inteira a nossa importância, mas depende de todo mundo aceitar. Eu às vezes tenho um pouquinho da sensação ainda, Caleison, que os nossos pacientes, né, os cães e os gatos, sobretudo, eles ganharam muito status social, mas a profissão de médico veterinário, que é quase de pediatra hoje, dado que eles são filhos dessas famílias, não acompanha no mesmo ritmo. Então a gente trata ali desses filhos que vão morrer mais cedo do que os pais, o que já contraria a ordem natural das coisas, mas não percebe que a gente não é veterinário, a gente é médico veterinário, né? Então a gente é médico, um médico de muitas espécies, tem ainda esse desafio e não reconhece valor no que a gente está entregando, a gente mesmo, e aí fica esperando que o outro reconheça. É mais difícil quando você não reconhece que o outro reconheça. Exato, E aí, Silvia, entra também nessa questão de você aprender a fazer as coisas. Porque tem pessoas que têm dons naturais, instintivos, ou porque vêm de família que empreenderam, ou vêm de família que abriu a mente para algumas coisas. E tem outras que precisam desse treinamento. Eu precisei desse treinamento. Sim. Então, às vezes, a pessoa... tá cheio, eu vejo isso muito na veterinária. A pessoa vai, se forma, já engata numa pós-graduação, sai com título de especialista e tudo mais, mas não consegue vender o serviço dela.
Então eu conheço, por exemplo, cirurgiões, ótimos cirurgiões. Quando você cobra pelo teu serviço? É porque eu tenho que aceitar o que a clínica me oferece, porque eu tenho que aceitar, porque se não for assim eu não faço, não tenho serviço e etc. Ou seja, ela tem a capacidade técnica, mas ela não consegue vender o próprio serviço dela, muitas vezes para o próprio colega. Uhum. Então ela oferece o serviço e aceita condições que muitas vezes não são adequadas, ou não sabe cobrar do tutor, porque investiu só na parte técnica. Exato. Então, existe um caminho, existe uma solução para isso. Conheço diversos profissionais nas mais diversas especialidades que fazem especialidade e não conseguem viver só dela, sendo que hoje é perfeitamente possível viver só da especialidade. E quantos Enfim. outros que a gente sabe que tecnicamente são inferiores a determinados colegas e tem muito mais casuística, muito mais clientes do que o colega tecnicamente sabidamente superior, né? O que os diferencia? Pois é. Né? O que um está entregando que o outro não está entregando? Né? Mesmo tendo menos condições técnicas, acaba conseguindo um resultado melhor. É isso. Calês, a gente está chegando no finalzinho. Dicas aí para quem então fica um alerta. O podcast serviu de gatilho inicial, assim, pontapézinho, cara. Então tá bom. Eu tô disposto a encarar esse lado da minha formação, né? Porque a gente é curioso, Calês. Por exemplo, todos os alunos admitem que para operar precisam passar pela técnica cirúrgica, né? Para suturar, eu tenho que suturar muitas vezes. Mas a anamnese eu sei fazer, porque nasci falando. Só umas perguntas lá e tá tudo Das certo. perguntas, não preciso praticar. E não é bem assim, a gente descobre, infelizmente, na prática. Então, assim, o que você diria para esses colegas? Tá bom, a gente abriu essa portinha. Como é que ele caminha agora? Não espere chegar o dia do chega. Não espere o dia do chega. O que é o dia do chega? Aquele dia de puta, eu vou largar a profissão, não aguento mais, estou estressado, estou em burnout, não ganho o que eu queria, investi tantos anos, não espere esse dia. Busque por caminhos alternativos, esse é o primeiro ponto. Quais caminhos? Cursos de autoconhecimento, esse é o primeiro ponto. Todo mundo precisa de autoconhecimento, e autoconhecimento é uma coisa que vai para a vida inteira, porque você nunca vai se conhecer completamente. Você nunca vai agir sempre da mesma forma que você queria. Tem diversos exemplos de líderes mundiais, um deles é o apóstolo Paulo, que para os cristãos chamado de São Paulo. Por que eu faço tantas vezes o que eu não queria em troca do que eu queria? Por que eu tenho esse comportamento sabendo que o melhor é fazer isso? Porque isso faz parte do ser humano. Então não deixe chegar o dia do chega, busque cursos de autoconhecimento, que não são cursos de autoajuda, não tem nada a ver com isso, cursos de leitura, cursos de comunicação, até porque o processo de comunicação é responsabilidade do prestador de serviço, inclusive do ponto de vista jurídico. Então tem aquela frase, eu falei, se ele não entendeu, o problema não é meu, é seu, o problema é seu. Fazer assim. Cursos de desenvolvimento profissional, de liderança, enfim, começa a buscar, começa a se interessar por esse tipo de coisa. Para iniciar, para um pontapé inicial, começa a prestar atenção nas pessoas. Tá na praça de alimentação do shopping, fica ali uns 10, 15 minutinhos olhando como as pessoas andam, o tamanho do passo que elas dão, como elas se relacionam entre si, casais que estão próximos, se um está mais afastado, se está mais perto. Preste atenção nas pessoas, porque isso é que vai te dar o primeiro passo para você buscar o tipo de curso que você precisa, para conseguir alavancar e pelo menos nivelar a parte técnica com a parte não técnica, as hard skills com as soft skills, que são as habilidades de relacionamento, de comportamento que a gente precisa ter. É isso aí, perceber a diferença, né? Acho que talvez se perceber e perceber a diferença entre as pessoas. Calês, eu sabia que ia ser um prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar aqui do PodVet. Brigadão. Silvia, eu que agradeço. Eu fico muito feliz, me senti muito honrado. Espero que você tenha aproveitado também. Qualquer coisa a gente está às ordens. É um prazer muito grande trocar figurinhas sobre esse assunto. Poder contribuir para a classe, que é maravilhosa, uma profissão linda, mas que a gente precisa aprender a valorizar, porque senão a gente não vai ser valorizado. Obrigado, Silvio. É isso aí, a gente estuda há 5 anos achando que vai cuidar de bicho, descobre no primeiro dia da clínica que a gente cuida da família inteira. E é isso.
Bom, gente, esse foi o PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Não deixe de acompanhar essa temporada. Até a próxima.